Oi, oi. Essa é a aula 4 de revisão da estrutura de repetição, na qual eu e Eduardo, a gente vai fazer primeiro uma revisão da estrutura if, em seguida a while e for, e também uma especificidade da estrutura for, que são os loops dentro dos loops. Só um aviso, anote suas dúvidas, leve no canal do Discord, seja de texto ou de áudio, ou até mesmo no privado. Bom, relembrando, só para relembrar essa estrutura if, né? A gente tem um conjunto de códigos acima da estrutura if. Quando a gente vai abrir, a gente quer verificar se essa condição vai ser satisfeita. Se essa condição for satisfeita, eu caio nessa linha de execução e tudo que tem nessa linha de execução vai ser executado, né? E depois a gente vai sair, pulo else e executo o que está embaixo fazendo essa rota. Se essa condição não se verificar, eu caio para o else e a gente sai também da estrutura if e também executa o que está embaixo. Então, se a gente tomasse como um exemplo essas duas variáveis conhecidas, A igual a 10 e B igual a 5, eu tenho uma operação e eu quero saber se essa operação vai ser satisfeita. Nesse caso, a gente tem certeza que A é maior que B, porque não é um input, né, por exemplo. São duas variáveis pré-definidas. E aí a gente tem certeza de que a gente cai nessa linha de comandos. E depois a gente sai direto e printa o resultado da variável max, que é o valor da variável A. E como a gente caiu aqui nessa estrutura, a variável A, o valor da variável A, que é 10, foi atribuído à variável max. Mas o que é o while? O while é uma estrutura de repetição na qual eu também vou fazer uma verificação de uma condição. Se ela for verdadeira, eu vou executar uma série de comandos dentro das chaves e assim que eu terminar, eu vou voltar para minha condição e verificar novamente se ela é verdadeira. E eu vou repetir a linha de comando até que essa condição seja satisfeita. E aí, se houver uma hora em que essa condição não mais foi satisfeita, aí eu saio do while. Então, uma utilidade do while seria, por exemplo, se eu quisesse escrever um número do 1 até o 100 na tela. Mas imagine que eu quisesse escrever isso manualmente ou só com a estrutura if. Então, por exemplo, o 1, e aí eu escrevo 1. Depois eu incremento a minha variável e printo também ela na tela. E assim sucessivamente até o 100 seria muito inviável. E é para isso que o while existe. Como é que seria usando esse exemplo aqui, esse mesmo exemplo? Enquanto uma condição, while, né? Uma condição for verdade, nesse caso aqui seria enquanto a minha variável x for menor do que ou igual a 100, eu quero imprimir de 1 a 100, eu vou executar um comando que é printar esse número na tela. E aí depois, embaixo, eu vou fazer um incremento dessa minha variável e voltar para cá para cima para verificar novamente se essa condição é satisfeita. Até que esse número chegue a 100. Então, formalizando como a estrutura do while, eu executo um código que está acima dele, que no caso, por exemplo, seria a determinação de uma variável como sendo 1, né, no caso, nessa questão anterior. Verifico se a condição é verdadeira. Verifico se essa condição é verdadeira. E se sim, eu executo o código dentro das chaves. E se não, eu saio da minha estrutura while. E é nesse ponto que a gente chega numa parte que é bem importante, que é a dos loops infinitos. Tem até essa brincadeira aqui, né? Você declara a variável acima do while, entra dentro do while e depois não consegue mais sair. Como é que isso poderia acontecer? Vamos pegar aqui o próprio exemplo que a gente viu aqui anteriormente, né? Eu quero imprimir um número 1
até o 100. Vamos lá, como é que seria? Eu declaro a minha variável x, que seria só 1, né? E a gente utilizaria o while. Eu vou fazer primeiro como seria corretamente, funcionando corretamente, e depois como a gente entraria dentro do loop infinito. Então, enquanto a minha variável x for menor ou igual a 100, que é o que eu quero printar do 1 a 100, eu vou executar uma série de códigos. Eu vou imprimir o x na tela. E a cada vez que eu terminar de imprimir, eu vou incrementar o código. Então, o que está escrito aqui? Eu declarei uma variável 1. Enquanto essa condição for satisfeita, eu vou imprimir o valor do x. Então, eu entro aqui com 1. 1 é menor ou igual a 100, certo? Verificado. Imprimo o 1. E aqui eu incremento o 1. 1 mais 1, 2. Volto para cima com uma nova condição. Como você pode ver, funcionou certinho. Mas agora, o que acontece aqui? Qual é a função desse incremento? Mudar a condição, né? Dar uma condição de existência para essa condição do while. Se eu tirar essa linha, o que acontece? Eu entro aqui com 1, eu imprimo 1 e vou voltar para cima. Mas eu não altero a minha condição de existência. Então, quando eu colocar quando eu voltar para cima, eu vou estar sempre comparando o mesmo valor com 100. E aí eu vou infinitamente ficar pintando 1 na tela. Vai pintar até amanhã aqui. Vocês vão ver que vai ficar assim mesmo. Eu coloquei até a proteção do loop aqui, vocês viram. Porque senão meu computador é velho, vai entrar. Mas aqui tem... Note que se eu não colocar um incremento, eu nunca vou alterar a minha estrutura. E aí, é aí que está o erro. Você sempre precisa se atentar a colocar uma condição de mudança para sua estrutura while, para que você consiga sair dela em algum momento. Uma perguntinha agora aqui, que seria quantas vezes o código dentro desse loop vai ser executado. Tá? A gente tem... Vamos ler aqui e vamos tentar fazer mentalmente. Né? Pelo menos essa questão aqui. A variável x, eu começo com 10, eu entro com 10 dentro da estrutura while, imprimo o valor 10 e incremento, né, corretamente para que eu possa conseguir uma hora sair do while. Então, eu tenho imprimiu 10, entrei com 10, imprimi, incrementei, virou 14, volto com o meu 14 aqui. O meu 14 satisfaz a condição de ser menor ou igual a 25, imprimo 14, somo mais 4, 18, volto com o meu 18 aqui em cima, também obedece 22, volto aqui, e quando eu incremento o 22, sobe para 26. Quando eu chego aqui com 26, já não obedeço mais a minha condição. Então, esse 26 não será printado. No momento em que o meu x, o meu valor de x, aparecer aqui e ele expressar uma condição falsa, ele não será printado na tela. Ou melhor, a linha de código que está dentro do meu while não será executada. Eu vou sair dela imediatamente. Então, quantas vezes o código foi executado aqui? Com o 10, o 14, o 18 e o 22. 4 vezes. Letra A. O que está faltando no código abaixo? Enquanto uma determinada variável for menor do que 6, escreva o valor dessa variável na tela. Na verdade, está faltando duas coisas aqui, né? A primeira é que a gente não inicializou a variável x, mas vamos imaginar que ela tem o valor 1 e ela entra aqui. Então, enquanto o x igual a 1 for menor do que 6, a gente imprime o valor dessa variável. Foi aquilo que a gente falou, né? A questão do loop infinito. Você tem que colocar uma condição, um incremento no final, que altere o valor dessa variável para que uma hora haja uma condição de mudança dentro dessa estrutura while. Então, o que é que eu poderia colocar aqui? X é igual a o x mais 1, mais 2, ou multiplicar por 3, por exemplo. Qualquer forma de incremento eu poderia colocar.
E se a gente soubesse quantas vezes a gente quer repetir um código? Vamos imaginar que eu já saiba o que eu quero fazer. Quantas vezes eu quero executar uma mesma linha de código. Então, vamos supor, eu quero escrever isso aqui, esse código a ser executado, e quero executar 6 vezes. Vocês percebem que é 6 vezes que eu quero executar aqui? Por quê? Porque eu tenho uma variável inicialmente que é x igual a 0, e eu vou executar essa linha de código, incrementando ela até que ela seja menor ou igual a 5. Então, eu entro com 0, o 0 funciona, então obedece essa condição, então eu imprimo a linha de código. Então, a vez 0, a vez 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, eu executei essa linha de código aqui 6 vezes. Então, eu posso usar essa estrutura para pensar de uma forma em que, poxa, eu já sei quantas vezes eu quero executar uma mesma operação. Então, eu posso definir esse intervalo através da estrutura while. Só que tem uma estrutura muito melhor para a gente fazer isso, porque ela é bem mais produtiva e sucinta, que é o for, mas ela faz a mesma coisa que essa estrutura while aqui que vocês estão vendo, mas ela é bem até mais utilizada, que seria o for, né? Então, vamos lá, eu quero executar uma mesma linha de código um número determinado de vezes, que eu já sei qual é, e eu vou colocar esse número determinado de vezes dentro de um intervalo. Então, para cada valor inicial, o contador sendo o valor inicial, usando o exemplo para uma variável, por exemplo, igual a 0, usando uma condição em que esse contador, que é o valor inicial, usando uma condição em que o contador seja menor ou igual ao valor máximo, e incrementando o contador, eu vou fazer isso daqui. Então, para um valor inicial igual a 0, enquanto essa variável for menor ou igual a 5, que é o valor máximo daquela operação, eu vou incrementando essa variável, e aí para cada vez que essa condição for obedecida e que o contador estiver menor ou igual ao valor máximo, eu vou executar essa linha de código. E é assim que essa estrutura dela que a gente usa na fórmula mesmo, no código. A gente coloca um for, eu posso declarar a variável i aqui dentro também, não necessariamente lá fora. Ponto e vírgula para delimitar o valor inicial. Coloco a condição de existência, como se eu estivesse colocando aqueles parênteses do while. Então, entre a variável do valor inicial até o valor máximo, pode ser menor também, não necessariamente menor ou igual, eu incremento essa variável. E aí, eu faço uma execução de um código. Então, notem que, mesmo com estruturas diferentes, eu posso fazer coisas bem parecidas. E formalizando o conceito do for, eu tenho a constituição dele por 3 partes. Primeiro, a inicialização, eu tenho o ponto de partida do intervalo que eu quero chegar de vezes. Por exemplo, x igual a 0, eu tenho a condição, então, enquanto aquela condição for verdadeira, eu executo o que está dentro da chave, incremento em seguida, tudo isso separado por ponto e vírgula. Eu vou mostrar para vocês rapidão que é a mesma coisa, tá? Então, primeiro a gente tem, por exemplo, aqui com while, daquela forma eu queria, por exemplo, para aquele exemplo inicial que a gente fez, a gente tinha um x igual a 1 e queria printar ele até o 100, né? Então, a gente printou aqui. Se eu colocasse isso na estrutura for, ia dar a mesma coisa. Eu poderia inicializar, por exemplo, já que eu já inicializei o x aqui, eu posso simplesmente colocar x aqui, e enquanto x for menor ou igual a 100, eu vou incrementar o x
e dar um controle. Pronto. Do X. A mesma estrutura. Mesma coisa. Pergunta. O seguinte loop deve imprimir os números de 5 a 9. O que falta? Bom, vamos ler o que está acontecendo aqui nesse código. Eu tenho uma variável inicializada aqui dentro mesmo, que começa com x igual a 5. A condição é que, enquanto x for menor que 9, eu vou executar essa linha de código incrementando x. Então, eu entrei com x igual a 5. De fato, 5 menor que 9, eu imprimo essa linha. E aí, eu vou imprimindo até chegar no 8. Chegou aqui no 8, quando eu incrementar, imprimir aqui o 8. Agora eu vou incrementar e chegar em 9. Note o que vai aparecer aqui. 9 menor que 9. Só que isso é falso. Então, essa linha de execução não vai acontecer. Isso significa que é o erro da questão, porque o que eu queria era imprimir os 5, 6, 7, 8 e 9 também. Então, para eu mudar isso, eu teria que vir aqui e colocar um igual, porque aí sim eu iria incluir o 9 no intervalo. Vou fazer aqui var x igual a 5, enquanto x, essa aqui é a parte errada, né? X é menor que 9, eu vou incrementando x, certo? E aí vou dar um console log do x. O que aconteceu? Que é o erro da questão. Ele só imprimiu até o 8, porque quando eu chego com 9 aqui em cima, eu digo assim, olha, 9 é menor que 9, falso, né? Então eu não vou imprimir essa linha aqui com x igual a 9. Então eu teria que colocar um igual aqui para isso acontecer certinho. Agora ficou certo. Vou ler o erro do loop abaixo. Vamos ler o que está acontecendo aqui, né? Para uma variável k que começa com 0, enquanto essa condição de k menor que 200 for satisfeita, eu vou imprimir essa linha de comando e incrementando o k a cada execução, né? Depois do fim da execução dessa linha de comando. De cara, né? A gente viu que eu tenho primeiro o inicializador, depois eu tenho a condição de existência e depois eu tenho o incremento. Só que tudo isso é separado por ponto e vírgula e não por vírgula, né? Que é o que está aparecendo aqui de errado. Qual vai ser o resultado do código abaixo? Mais uma vez, vamos ler o que está acontecendo aqui. Eu acho que depois dessa dá até para fazer, talvez dê para fazer mentalmente também. Então, como seria? Começando por i igual a 0, né? I igual a 0. 0 é menor ou igual a 6. Condição satisfeita, então eu vou escrever o que está aqui dentro. Eu vou imprimir o próprio 0. Incremento mais 2. Condição satisfeita, imprimo 2. Incremento 2 com mais 2 fica 4. A minha condição também é satisfeita. Eu imprimo o que está na minha linha de código. O 4, incremento mais 2, 6. 6 também é menor ou igual a 6 e eu imprimo o 6. Depois eu pego o 6, somo com mais 2, fica 8. Condição falsa, eu não vou imprimir o 8. Então, o que é que eu imprimi? O 0, 2, 4 e 6. Exercício 1. Transforme o seguinte loop while e imprime o valor de 9 até 1 em um loop for. Então, o que é que tem aqui? O que é que a gente tem aqui nessa estrutura? Vamos ler a estrutura while para a gente poder passar para o for. Primeiro, eu tenho uma variável x igual a 9, que é a variável inicial. Enquanto essa variável for maior ou igual a 1, eu executo essa linha de código e depois eu decremento ela, né? Eu tiro 1. Então, como seria isso? Eu tenho
um valor x igual a 9 e while, enquanto x for maior ou igual a 1, eu vou executar uma linha de código e vou fazer um decremento. Então, como é que seria isso? Com a estrutura for, eu inicializaria uma variável com valor igual a 9, depois eu delimitaria a minha condição de existência, que é a mesma do while, enquanto x fosse maior ou igual a 1, eu executaria essa linha de código aqui, que seria o próprio valor da variável x, e depois eu decrementaria a minha variável x. E é a mesma coisa do while. De 9 até 1. 1 é maior ou igual a 1, então eu também vou imprimir 1. E depois eu paro, saio da estrutura for. Exercício 2. Vamos criar uma variável e pedir para o usuário entrar com um valor entre 0 e 20 e depois vamos imprimir todos os números entre o número que o usuário entrou até o 30. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu tenho o input do usuário, que vai ser entre 0 e 20. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero imprimir todos os números entre o input até o 30. Como seria isso com o for? Bom, primeiro eu preciso pedir a variável inicial para o usuário. Então, eu vou pegar uma variável inicial, x, igual ao parseInt, prompt, e vou falar assim, digite um número entre 0 e 20. Depois, eu vou abrir o for e vou dizer assim, eu quero imprimir um número em que inicialmente seja do input, e enquanto eu estiver entre esse input até 30, eu vou imprimir uma linha de código e incrementar esse número. Incrementar esse número. Então, como seria? Como o x já está declarado, eu apenas coloco o x aqui. Enquanto o x for menor ou igual a 30, eu vou incrementar o x e dar o console log do x. Então, eu tinha um x, comecei do x, para o x igual ao número que eu vou colocando todos os x's até que eu chegue igual a 30. Então, eu vou colocar 25, 25 até o 30, que foi o que eu imprimi, né? Comecei com o número que eu tive e fui até o igual a 30, incrementando e colocando o respectivo x da vez. Exercício 3. Esse é o mais elaborado. Escrever um programa que lê 5 valores passados pelo usuário, um de cada vez, e conta quantos desses valores são pares e quantos são ímpares. Não vamos fazer o seguinte, não vamos pensar que são 5 valores, não. Vamos pensar que são só um. Então, para um único valor, o que eu quero fazer? Eu quero pegar ele do usuário, ou seja, eu quero um input, e depois eu quero verificar se esse é par ou se ele é ímpar. E aí eu quero extrair essa informação de que ele é par ou ímpar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma variável x, sempre x, vou botar aqui para variar, e vou pegar um parseInt, prompt, e vou pegar esse valor do usuário. Tá? E aí depois, o que eu quero fazer? Eu quero verificar se ele é par ou ímpar. Como é que eu verifico isso? Com a estrutura if. Se o número for par,
vou dizer aqui que ele é par. Mas como é que eu verifico? O número só é par se dividindo ele por 2 dá resto zero. Então, se eu pegar o A e o resto dele, esse símbolo aqui é do resto, a divisão dele por 2 for igual a zero, então ele vai ser par. Caso contrário, ele vai ser ímpar. Imediatamente ele vai ser ímpar. Então ele vai ser ímpar. É ímpar. Como a questão só quer que eu diga quantos são, não exatamente ele é par ou ele é ímpar, eu vou extrair a informação de que esse número é par, por exemplo, ou ímpar. Como é que eu faço isso? Eu posso atribuir esse valor a uma variável. Então, se eu tiver uma variável escrito, por exemplo, conte par, que seja igual a zero, eu posso pegar essa variável aqui e se esse número for par, eu posso incrementar o valor desse contador. E aí esse contador vai mudando, né, conforme o número seja par. E também posso colocar um contador para o número ímpar, que comece com zero. E aí, se esse número for ímpar, o valor desse contador aqui vai de 0 para 1. Por exemplo, eu posso ir incrementando a cada verificação. Então, se eu verificar esse número, se ele for par, eu posso mudar esse número aqui de 0 para 1. Eu posso ir incrementando. Então, eu posso pegar esse conte par e incrementar. Porque a questão só quer que eu conte quantos são pares, né? Ele não quer diga, print na tela, esse A é par ou é ímpar. Não, ele só quer que eu conte. Então, eu vou atribuir essa função de extrair se o número é par ou ímpar a esse contador aqui. A mesma coisa, se ele for ímpar, eu vou incrementar o contador com o conte ímpar. Agora, note o seguinte, eu pensei para um número. Só que como foi aquele raciocínio que a gente fez lá no início? Como é que eu penso com for? Com for, eu penso assim, poxa, eu tenho uma série de linhas de código. Eu tenho algumas linhas de código e eu sei exatamente quantas vezes eu quero repetir essas mesmas linhas de código. Nesse caso, eu quero repetir 5 vezes, porque para cada número eu vou pegar do usuário, vou verificar se é par ou se é ímpar e atribuir um novo contador. Então, o for me permite que eu não precise copiar isso aqui e copiar e colar isso aqui 5 vezes. Então, eu vou, ao invés, usar a estrutura for. Aqui, então, eu vou colocar uma variável inicial qualquer igual a zero. Enquanto essa variável for menor do que 5, eu incremento essa variável. E aí pronto, eu vou estar executando essas linhas de código aqui 5 vezes. A vez 0, porque i é igual a 0, a vez 1, 2, 3 e 4. Eu poderia colocar, por exemplo, i igual a 1 e i menor ou igual a 5, por exemplo. E seria mais ou menos a mesma coisa. Isso aqui é só uma convenção, tá? Usando a variável inicial igual a 0. Então, aí depois eu posso vir aqui e dar um console log conte ímpar, conte par. É isso aqui mesmo. Aí eu vou dar o OK. Eu vou pegar os 3 primeiros como sendo ímpares. E note que aqui eu tenho a impressão do contador ímpar, que foram os 3 primeiros números, e do contador par, que foram os 2 últimos números. Então vocês entenderam o que eu fiz, né? Eu peguei a estrutura for para repetir uma mesma estrutura de código, um número pré-determinado de vezes essas que eu já sabia quantas eram, que eram 5. Tá? Então eu verifiquei para cada número se ele era par ou era ímpar e mudei o contador. Um detalhe aqui é que eu não posso pegar isso daqui, por exemplo, e colar aqui dentro do for.
Por que eu não posso fazer isso? O que aconteceria se eu fizesse isso aqui? Como é que esse código está sendo lido? Eu estou pegando para o i igual a zero, verdade, beleza. Eu venho aqui, conte_pi, conte_imp igual a zero. Pego o número do usuário, vamos supor 3. Ele vai incrementar o conte ímpar, e aí, na segunda vez, o que vai acontecer? Eu vou voltar para aqui para cima, para i igual a 1, e o que vai acontecer? Vá, conte_pi, conte_imp igual a zero, ou seja, eu estou reinicializando as variáveis, né? Cada vez que eu estou mudando para uma nova tentativa, ou seja, alterando, aumentando o valor de i, né? Incrementando. Mas eu não quero isso. Eu quero que esse valor aqui fique o mesmo aqui fora, inicialmente igual a zero, e depois eu continuamente vá alterando ele. Aí aqui, quando ele chegar aqui dentro, ele vai mudando aqui dentro mesmo da própria estrutura e não se reinicializando igual a zero a cada tentativa. Então por isso que esse vai ficar aqui fora, porque senão ele estaria sempre se reinicializando aqui dentro, tá bom? Então, pessoal, vamos lá agora para essa partezinha aqui que costuma não ser tão intuitiva no começo, mas depois que a gente consegue agregar os dois conhecimentos singulares, né, que é o loop e o dentro, a gente consegue entender melhor a estrutura de loop dentro de loop. Tá, parece que foi meio doideiro o que eu falei, mas vocês vão conseguir entender. Vamos lá. Para iniciar, a gente tem que entender o que é loop, né? Já foi dito nessa revisão aqui, e na própria aula, né? Loop nada mais é do que uma repetição. Beleza, loop é uma repetição. Tá, mas o que isso significa? Dentro da programação, algumas situações são possíveis de serem previstas para serem otimizadas, né? E como a gente pode fazer isso? Tá, vamos lá. Para entender um pouco mais do funcionamento dos loops dentro de loops, a gente vai ler esse exemplo aqui. Beleza, então vamos começar a leitura. Vamos imaginar uma mini sala de cinema de 3 fileiras com 5 cadeiras cada. Então, fazendo aqui uma representação de desenho. Ignorem a coordenação motora do tio, porque o tio não sabe desenhar. Nós temos 3 fileiras. 1, 2, 3. Aqui, fileira 1, fileira 2, fileira 3. E 5 cadeiras cada. Né? Então aqui a gente vai fazer a cadeira número 1, vamos chamá-las assim, né? Só para ficar mais simples. A cadeira número 1, a cadeira número 2, a cadeira número 3, a cadeira número 4 e a cadeira número 5. Aqui, a mesma coisa. Dentro da fileira 2, eu tenho a cadeira 1. Dentro da fileira 2, eu tenho a cadeira 2, eu tenho a cadeira 3, eu tenho a cadeira 4 e a cadeira 5. Aqui, não preciso de dizer mais nada, vocês já entenderam. Beleza. Agora, nosso objetivo é imprimir cada assento no formato fileira-cadeira, de modo que fique assim. Beleza. Como a gente vai fazer isso? Tá, vamos lá. Para começar, a gente tem que tentar encontrar essas repetições, que são o foco do nosso loop. Para a gente conseguir montar um loop, a gente tem que entender uma repetição dentro de um código. Se eu não conseguir entender uma repetição num código, eu não vou conseguir otimizá-lo, né? Para que o loop serve, gente? Para quando a gente, por exemplo, a gente precisa de escrever lá na planilha da nossa empresa, né, que a gente trabalha, ou então no trabalho da nossa escola, o nome dos 40 alunos da sala, ou então o nome dos 40 componentes que tem lá na nossa loja. A gente vai, estou falando de forma bem simples, né, galera? A gente vem aqui e escreve 1, 2, 3, 4, lá no site, ou na planilha, ou em qualquer lugar. A gente já conseguiu encontrar qualquer repetição. Isso aqui é simplesmente uma ordenação. Tá? 1, 2, 3, 4, ou seja, está somando 1, somando 1, somando 1, somando 1. Então, a gente pode muito bem, para não precisar de escrever, enquanto são 40 pessoas, está tranquilo. Mas e se vocês virarem dono aí da maior rede de cursos do mundo e vocês têm mais de 1 milhão de alunos? E como é que vocês vão fazer essa planilha aí? Vocês vão escrever 1, 2, 3, 4, 5, até 1 milhão? Não vão. Então, a gente tem os loops para otimizar isso. E dentro desses loops, a gente pode encontrar outros loops. Então, galera, depois de compreendida essa interpretação aqui de loop, né? Para que serve? Isso aqui, por exemplo, iria me otimizar se eu fizesse uma
uma função que fizesse isso aqui para mim, o i++, né? E aqui seria o i, aí ele ia somando, e ia colocar o nome das pessoas aqui e pronto, eu nem precisar escrever de 1 até 1 milhão, né? E esse é um exemplo de por que a repetição ela é tão útil. De mesmo modo, aqui a gente tem que encontrar essa repetição das nossas cadeiras aqui do cinema. E como elas acontecem? A primeira repetição que a gente tem que encontrar aqui é a repetição mais externa, né? Que é a repetição de fileiras. Aqui tem 1, 2, 3. O que aconteceu aqui? Nós temos um fator comum aqui, ó. Somamos 1 e somamos 1. Então, nós temos aqui uma sequência. E essa sequência pode ser desenvolvida, né, para a gente colocar dentro de um loop. Isso aí a gente já sabe fazer, né? Escrever 1, 2 e 3, a gente já sabe escrever. Sem precisar de fazer lá, né, aqui tem... Tá. Sem precisar de fazer, por exemplo, o doc.write e escrever lá, entre aspas, 1, aí depois eu vou lá e escrevo 2, aí depois eu vou lá e escrevo 3, a gente já sabe criar um for para fazer isso pra gente, né? Então, a gente encontrou a nossa primeira repetição, que vai ser utilizada dentro desse loop, dentro dessa estrutura loop dentro de loop. Beleza. A outra repetição também está bem evidente aqui, né, que é o número de cadeiras. Ela sempre varia 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós temos essa estrutura, né, que é 1. Aqui, o primeiro número, né, desse par nos mostra de que fileira estamos tratando, e o segundo número nos mostra a cadeira a qual estamos se referindo. Então, esse par aqui representa a primeira fileira, em que as 5 cadeiras são mostradas. Aqui nós temos a segunda fileira, e de mesmo modo as 5 cadeiras. Aqui a terceira fileira, e dispenso comentários. Então, galera, agora que a gente já sabe qual é a lógica, vamos tentar ir para o próximo slide para ver se fica mais claro, se alguém não entendeu ainda. Então, galera, aqui dentro no próximo slide, né, nós já temos uma estrutura montada aqui do JavaScript. Vamos tentar ler esse código aqui. Então, vamos lá. Ele inicia aqui com 2 comentários, né? Então, no formato XY, imprime no formato XY, aumentando os valores, sendo X a fileira e Y a cadeira. Então, aqui nós temos a estrutura, nós teremos essa estrutura aqui. Fileira, traço, cadeira, né? É isso que nós queremos imprimir. Fileira, cadeira. Fileira, tracinho, cadeira. Então, beleza. Ele chamou fileira de X e chamou cadeira de Y. Aqui, a gente sabe que nós temos 3 fileiras. Então, nós teremos... Nossa, calma aí. Nós temos 3 fileiras. Então, a gente vai querer fazer 1, 2 e 3. Para cada fileira dessa aqui, a gente quer puxar um outro for que vai escrever 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, na 1, fez isso aqui. Depois que fez para 1, eu vou apagar aqui. Ele vai entrar dentro dessa condição. Vocês já sabem como funciona. Ele era o 1. Aí ele fez, né, aquela seta que eu montei, fez para 1 as 5 cadeiras. Ele deixa de ser 1 e passa a ser 2. Porque vai entrar nessa condição, né? X++. Então, X++, o X era 1, X++, X passou a ser 2. Para o X2, ele vai repetir esse mesmo loop, que vai querer fazer 1, 2, 3, 4, 5 cadeiras. Depois que ele termina de fazer esse loop, a gente tira ele lá de dentro e, ao invés de deixar de ser 1 para ser 2, ele vai deixar de ser 2, né? Ele vai deixar de ser 2 e vai passar a ser 3. Com ele sendo 3, a mesma coisa será executada. Na fileira 3, nós teremos também 5 cadeiras. Então, a gente já conseguiu entender o que seria o loop dentro de loop. Aqui, eu tenho um mini loop, que é o nosso loop externo, né? Que, nesse caso aqui, foi o loop que menos variou. E ele é um loop externo, que ele representa as fileiras. Então, para a fileira 1, né, dentro desse loop aqui, quando a fileira era 1, eu entrei dentro desse loop e variou de 1 até 5, nesse for aqui, né? Y igual a 1, y menor igual a 5, y mais. Estou dispensando comentários sobre isso porque vocês já sabem a estrutura geral do for. Beleza. Quando o x era 1, ele entrou aqui e o y variou de 1 a 5. Depois o x deixou de ser 1, passou a ser 2, né? Continuando esse loop externo, né? Era 1, virou 2, vai virar 3, né? Então tá, ele era 1, virou 2. Quando ele virou 2, ele entrou dentro do mesmo loop e executou as mesmas coisas que tinha executado para o 1. Porém, agora o x era 2. Então,
1, 2, 3, 4, 5, só que com o 2 aqui na frente. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Assim como está escrito aqui nessa fileira do meio. E depois ele deixou de ser 2, passou a ser 3, seguindo esse for aqui de fora, né? 1, 2, 3. Chegamos no último e ele vai executar a mesma coisa para o de dentro, né? Para o loop de dentro. Então vai ser 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5. Enquanto, quando a nossa condição de parada do for mais externo acaba, obviamente não vai ter por que executar o for interno, né? Porque se acabou aqui, ele não vai entrar. Então, se acabou aqui, morreu. Aí sai para cá e acabou o nosso código. Essa aqui é a parte em que ele imprime, né? Mas isso aqui também é bem trivial. Para ficar mais simples, eu vou abrir aqui o VS Code com vocês, né? Para a gente tentar exemplificar um pouco mais sobre essa criação de código. Beleza, pessoal? Vamos abrir aqui então, Visual Studio Code. Desculpa se alterou muito a qualidade do áudio ou a qualidade do vídeo, porque eu alterei o software, porque eu já tinha gravado e eu acabei perdendo a gravação. Mas acontece. Aí a gente vem aqui, né, cria um arquivo, vou apagar esse aqui, porque vamos fazer aqui, né, outro. Loop dentro de loop, né? A gente cria assim um arquivo do VS Code, né? Se tinha alguém que tava usando, mas não tava ligado ainda como fazia, não tava pegando o jeito, né? Você faz assim, né? Cria a pasta lá e entra aqui. Pasta criada. Se vocês não entenderam, galera, volta. Às vezes eu fiz um pouco rápido, vocês me perdoem e desacelera aí que tem todos os passos. Se assistindo o vídeo vocês não conseguirem entender, pode mandar mensagem pra mim no Discord que eu ajudo. A gente entra aqui e cria o nome do nosso arquivo, né? Aqui a gente pode botar loop de loop, vai ficar bem grande, mas não tem problema não. Ponto .javascript, a gente coloca aqui loop de loop.javascript, a gente tem que criar uma agora, que é a estrutura do nosso texto, né? Do nosso código, que é o loop de loop HTML. Então a gente tem o HTML e o JavaScript, que já são suficientes para a gente conseguir resolver isso aqui. Aqui dentro, como a gente não está focando no JavaScript, no HTML, né, que é a linguagem estrutural, a gente pode fazer assim, HTML, lembrando, HTML 2.5, Enter, né, ele tem que mostrar aqui, HTML 5, aí ele vem. E a gente precisa de linkar o HTML com o JavaScript. Para fazer isso a gente faz script source igual loop de loop JavaScript e fecha aqui. Ele já fecha pra gente e pronto. Aconselho vocês sempre escreverem assim pra... isso aqui é imprescindível na verdade, mas isso aqui, se vocês quiserem, podem sempre escrever que... Bom, né? Quem tiver interesse de trabalhar com isso aqui, desenvolver mais, você vai decorar e pronto, né? Vai ser muito bom pro seu aprendizado. Beleza, a gente volta aqui pro JavaScript e tá. Vamos lá, voltando pra explicação, né? O que a gente quer fazer? A gente quer fazer um loop dentro de outro loop. E para isso a gente vai fazer essa sequência aqui. A gente quer mostrar fileira, tracinho, cadeira. Isso que a gente quer mostrar. Então tá, vamos primeiro dar nome aos bois aqui. Isso aqui vai ser a nossa variável cadeira, que a gente vai trabalhar para descobrir qual é o número da cadeira. Essa aqui vai ser a nossa variável fileira. E a gente vai trabalhar também para descobrir qual vai ser o número da fileira. Isso aqui vai ser uma string, né? A gente vai ter que colocar entre aspas para mostrar esse tracinho pra gente, né? E para concatenar esses elementos, a gente tem que colocar o mais. Então a gente já sabe que quando a gente for imprimir isso aqui, vai ser esse formato aqui, mais ou menos, né? Então vamos lá. De início, a gente precisa de fazer um for para representar as nossas fileiras, porque as fileiras são as variáveis que estão mais externas, né? Fazendo um loop dentro de loop, o que a gente tem? Um loop de cadeiras dentro de um loop de fileiras. E isso eu espero que já tenha ficado claro. Mas se não ficou, a gente vai explicar outra vez, né? Vamos lá, aqui 3, 3, 3, 3, deu 5, né? Então, beleza. Aqui tem isso, deu 5, 1, 2, 3, 4, 5, deu. Beleza. Aqui, a gente está falando da fileira 1. Dentro da fileira 1, que é essa daqui, nós temos a cadeira 1, a cadeira 2, a cadeira 3, a cadeira 4 e a cadeira 5. Não é isso? Então, aqui no nosso primeiro for aqui, que é o for das fileiras, ó, esse daqui, essa coluninha aqui, ó, o for da fileira, a primeira entrada do primeiro for, que é quando ele vai valer 1, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 e 5 para cadeira, né? Então, quando fileira é 1, a gente tem
1 para cadeira, 2, 3, 4 e 5. Beleza. O 2 é a mesma coisa. A gente vai ter 1, 2, 3, 4 e 5. Do mesmo jeito. Para a fileira 2, nós temos 5 cadeiras. E para a fileira 3, a mesma coisa. Nós vamos ter aqui a fileira 3, cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, cadeira 4, cadeira 5. Então, aqui nós já estamos observando qual vai ser a lógica dos nossos fors. O nosso primeiro for, ele vai variar de 1 para 2 para 3. O nosso segundo for, ele vai variar de 1 para 2 para 3 para 4 para 5. Depois de 1 para 2 para 3 para 4 para 5. Depois de 1 para 2 para 3 para 4 para 5. Então, nós teremos esses dois fors, né? Aqui a gente tem uma sequência, aqui a gente tem outra sequência. Então, vamos lá. O nosso for mais externo, que é o da fileira, né? Nós temos cadeiras dentro de fileiras. Então, as fileiras estão por fora. A gente vai criar uma variável chamada fileira, né? A gente faz aqui fileira. Já vai receber 1, que é a primeira fileira. Agora a gente faz a condição. Enquanto fileira for menor ou igual a 3, que é a quantidade de fileiras, né? Nós vamos ter fileira mais, que é aquela estrutura de repetição que vocês já conhecem, que a gente já revisou, que é o for, var i igual a 0, e enquanto, né, por exemplo, i for menor que alguma coisa aqui, a gente vai fazer i mais. Essa aqui é a mesma estrutura, né? Quando a gente usa um i, a gente está usando fileira para representar as fileiras. Então, beleza. O que vai acontecer aqui dentro desse for? Nós vamos entrar e fileira vai ter o valor 1. Quando fileira tem o valor 1, vai executar todo o bloco de código que tem aqui dentro, vai voltar para cá e fileira vai passar a ser 2. Aí ele volta com fileira igual a 2. Para a fileira 2, ele vai executar aquele mesmo código que fez para o 1 e vai voltar para cá. Depois fileira vai virar 3. Quando fileira vira 3, ele executa a mesma quantidade de blocos e soma. Só que depois que ele soma, ele não é menor ou igual a 3 mais, ele já vira 4. Então, o programa para. Beleza. Então, a gente vai ter aqui alguma coisa acontecendo para o 1, alguma coisa acontecendo para o 1, alguma coisa acontecendo para o 2 e alguma coisa acontecendo para o 3. Isso aí, né? É exatamente isso. Alguma coisa vai acontecer com 1, alguma coisa vai acontecer quando a fileira for 2 e alguma coisa vai acontecer quando a fileira for 3. E o que eu quero que aconteça quando a fileira for 1? Eu quero que ele me mostre o fileira 1 com cadeira 1, o fileira 1 com cadeira 2, o fileira 1 com cadeira 3, o fileira 1 com cadeira 4 e o fileira 1 com cadeira 5. Quando ele mostrar isso pra mim, beleza, pode sair. Eu não quero mais nada com fileira 1. Aí ele termina o meu for e vai pro próximo. Agora eu quero com fileira 2. Ele vai fazer 2, fileira 2, cadeira 1, fileira 2, cadeira 2, fileira 2, cadeira 3 e assim vai. Quando ele chegar na cadeira 5 pro 2, ele também pode ir embora. Agora ele chegou na cadeira 3, na fileira 3, perdão, que a gente já viu que é a nossa última, né? Pela condição daqui, o 3 é o nosso último. Então, pro 3 ele vai fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui ele pode sair, ele vai sair, porque o meu for externo já acabou. Se o for externo acabou, ele sai e pronto. Fim do programa. Beleza. Então, se a gente quer repetir, se a gente quer mostrar 1, 2, 3, 4 e 5, a gente tem que fazer nada mais, nada menos do que um outro for aqui dentro. Então, a gente pega, conferir aqui, faz um for que vai mostrar para mim uma variável chamada cadeira, que inicia como 1, porque a minha primeira cadeira é a cadeira 1, como já foi mostrado, que vai ficar enquanto cadeira for menor ou igual a 5, porque eu tenho 5 cadeiras, e eu vou fazer a cadeira mais, porque o valor das cadeiras também vai aumentando, né? Cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3, cadeira 4 e cadeira 5. E pronto. A nossa estrutura de repetição já está montada. Mas agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um document.write, né? Dentro desse for aqui, eu quero mostrar isso aqui. Se eu quero mostrar isso aqui, qual que é o primeiro valor aqui para o fileira? Responde aí, pensa aí. Qual que é o primeiro valor para o fileira? Quando eu inicio o meu código, pá, dei Enter. Fileira recebe um valor. Que valor é esse? Exatamente. O valor 1. Né? Se você não pensou no valor 1, volta um pouquinho o vídeo e assiste de novo. Então, vamos lá. Fileira vai receber o valor 1. Então, o que eu quero mostrar?
fileira, né? Que é essa organização que a gente fez aqui. Mas eu quero mostrar um tracinho, né? Atitude organização, né? Eu quero mostrar um tracinho, então vou fazer fileira mais um tracinho. Quando a gente vai colocar uma string, a gente tem que colocar dentro de aspas, né? O fileira está fora de string, lembrando, porque ele é uma variável, então ele não precisa de colocar... ele está fora de aspas porque ele é uma variável. Então, se você colocar dentro da aspa, vai imprimir literalmente a palavra fileira, entendeu? E não é isso que você quer. Então, beleza. Enquanto fileira é 1, né? Quer dizer, quando fileira é 1, ele vai imprimir para mim fileira mais esse tracinho mais cadeira dentro desse fora aqui. E cadeira vai ser o quê? Cadeira vai ser cadeira 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, depois vai ser 4, depois vai ser 5. Quando chega no 5, ele sai desse for. Quando ele sai desse for, ele volta para esse for de fora. Quando ele volta para esse for de fora, fileira não é mais 1, fileira é 2. Então ele desce 2 e faz a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Aí quando ele sai daqui, ele termina esse aqui e vai pro 3. Quando fileira é 3, ele entra aqui e faz a mesma coisa. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5. Que é isso aqui. Então, galera, em suma, o nosso código tá pronto. Tá faltando só uma coisinha aqui, que é muito importante, que é a gente pular linha, né? Quebrar a linha, na verdade. E a gente tem que quebrar a linha. E essa linha aqui também, vocês estão vendo que tá quebrada, né? Tipo, aqui, ó, a gente tem aqui 1, 2, 3, quer ver? Eu vou rodar o programa assim pra vocês verem como que fica. É meio estranho, né? Como que a gente faz pra rodar esse programa? A gente vem aqui, área de trabalho, loop dentro de loop, e executa o nosso arquivo. Ele abriu. A gente entra aqui, e ele tá aqui. 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Deu certo, galera. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4 e 3, 5. Deu certo. Mas ele não tá pulando linha, tá vendo como é que tá bagunçado, cara? Tá muito estranho. Então eu tenho que entrar aqui e pular uma linha. Mas a gente já sabe como é que é a estrutura de pular linha, né? Vamos fazer aqui em off. A gente faz um document.write, né? Pode ser assim. E a gente coloca aqui dentro um BR. E fecha aqui. Pronto, aqui a gente tem nossa estrutura para pular linha. Mas aonde que eu tenho que colocar essa estrutura? Pensa aí. Se você falou que era aqui, você acertou. Por quê? Você teve a visão de que se eu colocasse aqui dentro desse for, todo número que eu gerasse, todo número de cadeira que eu gerasse, ele ia pular uma linha. Para cadeira 1, ele ia entrar aqui, ó, pula linha. Para cadeira 2, pula linha. Para cadeira 3, pula linha. Para cadeira 4, pula linha. Para cadeira 5, pula linha. Se eu coloco ele aqui fora, ele vai fazer assim, for fileira 1. Beleza, para fileira 1, ele vai executar isso aqui. Aí eu tiro esse, né? Vai fazer cadeira 1, fileira 1, cadeira 1, fileira 1, cadeira 2, cadeira 3, cadeira 4, cadeira 5. Quando ele chega na cadeira 5, ele sai desse for, porque aqui, maior ou igual a 5, acabou, né? Aí ele saiu, pula uma linha. Aí ele entra no próximo, quando fileira é 2. Aí ele executa de novo, executa de novo, executa de novo. Sai, entra pro próximo, quando fileira é 3, pulando linha. Então, se eu colocar do lado de fora, ele dá certo. Mas a gente pode fazer muito bem para testar. Vamos colocar aqui do lado de dentro para ver primeiro como ficaria com o erro. A gente vem aqui e abre de novo. Olha lá, ele pula, todo elemento que ele coloca, ele pula uma linha. Deu certo? Ele pulou a linha que a gente queria aqui? Pulou, mas ele pulou, ficou tudo esquisito, né? 1, 2, tudo pulando assim. Meio que não organizou, né? Não agrupou os elementos que a gente queria. Então a gente volta para cá e tira daqui e põe do lado de fora. Ao colarmos aqui, a gente já observa um outro comportamento, né? Vamos colocar aqui. Aí, agora sim, tá agrupado. 1, 2, 1, 3, 1, 4, beleza, tem a primeira fileira. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, beleza, tem a segunda fileira. 3, 1, 3, 2, 3, 3 e 3, 4, tem a terceira fileira. Agora sim, nós temos um código organizado mostrando as fileiras e as cadeiras. Fileiras, cadeiras, fileiras, cadeiras. E é isso aí, gente. Isso é muito importante, vocês fazerem isso, sabe? Tentarem, colocarem, vocês viram que eu tirei daqui, coloquei aqui dentro. E se eu colocasse aqui em cima, o que ia acontecer? E se eu colocasse aqui em cima, o que ia acontecer? Né? E se eu colocasse aqui fora, será que ia mudar alguma coisa? E você tem que sempre ir se indagando, né? Que isso faz parte do aprendizado. Se eu fizesse isso aqui, por exemplo, ó. Se eu colocasse assim, ó, quebrando uma linha, imprimindo esse negócio aqui. Será que vai ficar bom? Vamos ver.
Ó, ele já fez ele já imprimiu um tracinho pra mim, tá vendo? Já deu uma organizada melhor ainda, ó. Aí esse daqui de cima. Como que eu faço pra aparecer um tracinho desse aqui em cima? O que eu tenho que fazer? Pô, eu coloquei em algum lugar errado, será? Ou será que não tem como colocar? Será que eu tenho que imprimir aqui em cima um negócio desse pra eu conseguir? Né? Se eu colocar aqui, será que vai dar certo? Então, vocês têm que ir sempre se indagando e fazendo essas perguntas que com certeza vão ajudar vocês a entender muito melhor todos os conteúdos. Então, pessoal, acho que era isso, né? Esse conteúdo de loops dentro de loops. Agora vamos lá resolver mais exercícios. Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos resolver aqui mais um exercício. A Raquel resolveu com vocês até o 3. E eu vou resolver aqui do 4 pra frente, até acabar essa listinha aqui que a gente separou. Vocês acabaram de assistir a parte de loop dentro de loop. Espero que tenha ficado bem claro. E vamos lá, vamos resolver esse exercício aqui. Vamos ver o que ele pede. Faça um programa que calcule o fatorial de um número digitado pelo usuário. Fatorial. Vocês que já estão no ensino médio, né, provavelmente vocês já saberão o que é um fatorial. Eu não sei como é que é a Base Nacional Comum Curricular, mas o fatorial é isso aqui, ó. O que significa, né, essa exclamação aqui na frente do número na matemática? Então, é você pegar o número e multiplicar pelo antecessor, pelo antecessor, pelo antecessor dele, né, e assim por diante, até chegar no 1. E com isso a gente consegue achar o valor do número fatorial, né? Por exemplo, aqui, o 4 fatorial é 4 vezes 3, que nós temos 12. 12 vezes 2 nós temos 24. Vezes 1, 24, né? Então nós temos que 4 fatorial é igual a 24. E, pessoal, essa aqui é a lógica geral do fatorial. Então, claro, para fazer num jeito de regra geral, a gente precisa de fazer assim. Por exemplo, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Primeira coisa, nós estamos tratando de computador. A gente quer resolver isso através de um código. Então, quanto mais a gente deixar ele enxuto, melhor o desenvolvimento, né? E o nosso programa vai rodar bem melhor. Então, a gente já sabe que qualquer número multiplicado pelo 1 é ele mesmo. Então, a gente já vai tirar o 1 aqui. Né? No fatorial, a gente coloca até o 1. Né? Mas no nosso código, a gente não precisa do 1, porque beleza, né? Até chegar no 1, mas não precisa do 1, porque para deixar o nosso código mais clean, né? Vamos dizer. Então tá. E como tudo na matemática, pra quem não gosta de matemática agora, né, vai ficar triste, vai querer me dar um soco, mas é bem fácil, galera, prometo. O que significa, tipo, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2. Então é o 3 vezes o antecessor do 3. Aí é só você prestar atenção. Tipo assim, pra fazer uma regra geral na matemática, né, como eu já falei, você precisa de colocar uma letra. Você tem que transformar números em letras para que você possa generalizar. Então o n fatorial é a mesma coisa que o próprio n vezes o n menos 1 fatorial. Pera aí, não entendi. Tá, ó, vamos lá, vamos pegar um número maior, porque esse aqui, 3 vezes 2, não deu muito pra entender. É 4 vezes 3, aqui, 5 vezes, nossa, que porqueira, calma aí. 5 fatorial é a mesma coisa que, não é um S, gente, é um 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza. O que significa isso? 5 fatorial, eu nem coloquei aqui, fatorial é a mesma coisa que 5, que é o nosso n, vezes 5 menos 1, entre parênteses, fatorial. Que é 5 vezes 4 fatorial, porque o 4 fatorial é essa continuação aqui. Então, a gente entender essas noções, né? O 4 fatorial, como eu falei, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Que é a mesma coisa que 5. E o 5 fatorial é 5 vezes isso aqui, né? Porque se eu multiplicar 5 por isso aqui, eu chego no próprio 5 fatorial. Essas noções são muito importantes para a gente conseguir entender e desenvolver melhor o código, né? Então, aqui o slide dá alguns valores para a gente conferir, mas isso aqui é depois de executado o código. Então, vamos lá, vamos para a prática. Qualquer dúvida que tenha restado, a gente tira aqui. Aqui, porque eu já tinha feito o código e deu errado, eu vou ter que fazer de novo, mas sem problema. Fecho aqui. Eita, fechei. Aqui a gente faz um new file, não, deixa eu abrir aqui. Open folder, né? Então toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu vou colocar aqui pra vocês, né, sempre lembrarem. A gente faz aqui fatorial, entra aqui, enter, seleciona, beleza. Fizemos uma pasta fatorial, entramos aqui. Agora a gente faz aqui um fatorial.javascript. E depois a gente faz um
fatorial s.html. Beleza, a gente fez os dois arquivos, a nossa estrutura e a nossa programação, nossa linguagem de programação e a nossa linguagem estrutural. Aqui na linguagem estrutural, como é o foco do nosso curso, a gente pode colocar HTML5, a gente já recebe todas as informações aqui, né? E não precisa de ficar explicando muito. Aqui, essa é a parte importante, a gente tem que linkar o HTML com o JavaScript, a gente faz script, para saber que a gente está se tratando da linguagem, a gente faz o source, né, que é de onde ele veio, né, coloca igual, entre aspas, coloca o nome do meu arquivo, .js, né, que é o JavaScript, fecha o clique, ele já fecha para mim, vem aqui, salvo e pronto, já está linkado. Ele já está entendendo que esse aqui é a minha programação, é o meu script desse aqui, é o meu código dessa linguagem, dessa estrutura aqui. Então, beleza. Para fazer um número fatorial, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir um número pro usuário, né? Então, a gente tem que colocar aqui alguma variável, posso chamar de A, eu gosto de chamar de A. Se você não gosta de chamar de A, não precisa chamar de A. A gente faz um parse int, porque não existe fatorial de número. Não é, o fatorial não engloba todos os números reais, né? A gente não consegue fazer fatorial com o número inteiro. Então a gente vai fazer um parse int para pegar a parte inteira. A gente faz um prompt que vai perguntar para a pessoa, né? Vai pedir para a pessoa. Insira o número o qual deseja saber, descobrir, né? Vamos botar assim, o fatorial. Pronto. Ponto e vírgula. Nós já temos uma variável que está recebendo o valor, né, que a pessoa quer descobrir o fatorial. Beleza, essa é a nossa variável A. Tá. O que a gente tem que fazer com essa nossa variável A? A gente tem que pegar, por exemplo, vamos supor, vamos colocar aqui, A recebe 15. O cara colocou 15 aqui, a pessoa, o usuário escreveu 15, né, nesse programa aqui. Então, se ele escreveu 15, o nosso programa vai ter que fazer 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, e por aí vai. Ele vai ter que fazer isso aqui. Como que eu faço para ele fazer isso? Beleza. Logo, de cara, a gente imagina fazer um for indo daqui para lá, né? For de 15 até 1, né? A gente pode fazer um for, que é o mais convencional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Colocando, por exemplo, se a gente colocar uma variável ali dentro, colocando o i++, por exemplo, mas se a gente fizer ele iniciando como 15 e colocar um i menos, ele vai fazer 15, 14, 13, 12, 10, 11, 10, 9, 8 e por aí vai, né? Até a gente colocar a nossa condição de parada. Então, galera, essa aqui é a ideia central. A gente vai fazer um for e ele vai começar, vamos fazer assim, int i igual a 15, vamos colocar 15, né? Enquanto i for menor, né? Enquanto i for menor que 1, porque o 1 não precisa, o 1 não está incluso, né? Perdão, galera, aqui é maior. Enquanto i for maior que 1, né? Enquanto o 15 for maior que 1, eu vou tirando o valor de 15, né? Enquanto o i... Aqui eu tenho que criar. Aqui, var i. Isso aqui. Perdão, galera, é outra linguagem, a gente vai confundindo as cabeças, vai trocando tudo, mas é isso aí. Enquanto nós criamos uma variável i que se chama 15, que tem o valor 15, né? E aqui o i, né, que é o nosso i, que vale 15. Enquanto ele for maior que 1, eu vou fazer i menos. Isso aqui vai me mostrar, né, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 e até 1, né? Beleza, aí a gente faria aqui alguma operação de multiplicação e tal, chegaríamos no resultado, certo? Certo, galera. Mas o problema é, o nosso valor não é 15. A gente está falando aqui para ele digitar qualquer valor. Então, se eu fizer uma fórmula que vale para o 15, que vale só para o 15, se eu usar 15 aqui, não quer dizer que vai funcionar para qualquer valor. Eu tenho que fazer uma fórmula que vale para o A. Então, o que a gente pode fazer? A gente faz uma variável i que recebe A, né? Não importa qual seja o valor de A. Aí a gente faz aqui. Enquanto o i for menor que 1, i menos, beleza. Aqui a gente já tem uma coisa mais generalizada. Então tá, a gente faz uma variável aqui dentro chamada fatorial, que vai ser igual a, né, vezes i. Beleza, porque o i vai decrescendo, Tá bom. O i recebeu a, então o i vai começar com 15, né? O a é 15, então o i começa com 15. 15. Mas o a já é 15. Se eu fizer 15 vezes 15, pronto, já deu errado o meu programa. Ele não pode começar com 15, ele tem que começar com 14, galera. Porque, pensa comigo, se ele começar com 15, o programa vai ficar assim, ó. 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 12 vezes 12, aí vai dar errado, entendeu?
Eu posso, claro, fazer uma gambiarra, tirar, deixar assim, e aqui no final eu dividir por A, né? No final de tudo lá, quando eu for mostrar, eu divido por A, que é o primeiro valor. Mas isso aí é completamente gambiarra. É muito melhor eu colocar A menos 1. Porque ele começa exatamente um valor antes do A. Se o A é 15, ele começa exatamente do 14. Aí ele decresce até chegar a 1. Então, se aqui é 15, ele começa exatamente do 14 e vai descendo até chegar no 1. Então, aqui vai dar o A é 15 e o I é exatamente 1 menos 15, né? 15 menos 1. Então, vai dar 14. E beleza, aqui a gente já tem uma estrutura bem melhor formulada, né? Vamos tirar esse A igual 15 aqui, porque agora a gente já tem um caso geral. O A não precisa de ser 15 para dar certo. Agora o A pode ser qualquer um para dar certo. Beleza. Só que agora a gente encontra outro problema. A gente está falando que fatorial vai receber, sempre lembrem disso, galera. A igual a B. O que significa isso? O que significa isso? Isso sempre significa A recebe B. Tem que sempre ler assim. Essa é uma dica ótima. A igual a B, A recebe B. A recebe B. Aqui, fatorial igual a vezes 1, fatorial recebe A vezes I. Perdão. A igual a par seguinte, blá, 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 A recebe o valor que o cara colocar aqui, né? Que o usuário colocar. Então, se o fatorial está recebendo A vezes I, aí vamos supor, a gente terminou o código aqui, beleza, A vezes I, fechou. Eu venho aqui, coloco aqui um document.write, calma aí, .write, e coloco assim, o fatorial de... Aí eu venho aqui, boto mais, né? Coloco o valor inicial que eu tinha lá, tá? Beleza? Depois eu vou explicar aqui o que a gente tem que fazer, por isso que eu não vou fazer agora. Aí eu coloco aqui mais um aqui, igual, boto um espaço. Aí eu venho aqui e coloco fatorial. Fatorial. Aí beleza, fatorial. Galera, por que isso aqui ainda não está pronto? O meu fatorial, ele está recebendo A vezes I todas as vezes que isso aqui acontece. Ou seja, vamos executar o código linha a linha. Vamos lá. A primeira execução disso aqui. Se o A estiver recebendo 15, né? Como foi o nosso caso aqui. Se o A estiver recebendo 15, beleza. O I vai ser igual a 14. Vai receber 14 aqui, o I. O I recebeu 14, tem essas condições aqui, ele já cai aqui. Fatorial vai ser igual a A, que é 15, que a gente combinou, vezes I, que é o 14. Beleza, então aqui a gente vai fazer que o fatorial, né? Vamos lembrar aqui, eu só tô reescrevendo o que está escrito em cima. Vou colocar um barra aqui para ficar mais lúdico. Fatorial vai ser 15 vezes 14. Recebeu isso aí, então fatorial vale 15 vezes 14. Beleza, tem esse valor aqui. Então tá, fiz a primeira operação, saí do for, voltei. Voltei valendo 1 a menos, correto? Era 14, vai passar a ser 13. Então, beleza. I igual a 13 agora, var fatorial igual a meu A é quanto? Meu A é 15. Beleza. E meu I? Meu I é 13. Ah, então beleza. Então fatorial agora, fatorial vai ser 15 vezes 13. Ah, e lembrando, se eu transformei fatorial em 15 vezes 13, esse 15 vezes 14 aqui não existe mais, porque eu sobrepus. Lembra, fatorial recebeu 15 vezes 14. 15 vezes 14 recebeu 15 vezes 13, né? Então, fatorial virou 15 vezes 13. Então, esse aqui não existe mais. Eu não salvei ele em lugar nenhum na memória. E por aí vai. Se eu continuar fazendo isso aqui até lá embaixo, o que vai acontecer? O meu fatorial, no final de tudo, vai dar 15 vezes 2. Meu fatorial vai dar 30. E, obviamente, não é isso, né? Porque a gente sabe que 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10, né? Até chegar a 2, né? Ou a 1, né? Tanto faz. Nunca vai ser 30, né, gente? Então, o que tem de problema aqui? A gente tem que trocar essa atribuição do A, porque ele não vai ficar valendo 15 toda vez. A partir do momento em que o meu I passa a valer 13, o meu A é tudo que tem antes dele. O meu A vale 15 vezes 14. Aí, a partir do momento que ele passa a valer 12, o I, né, que eu quero multiplicar aqui, o meu A tem que ser isso aqui, porque é sempre A vezes o que vem depois. Depois disso, o meu A passa a valer isso aqui. Né? O A passa a valer isso aqui. Ou seja, o A vai recebendo paulatinamente o valor do fatorial. Né? Gradativamente ele vai recebendo esse valor. Então, galera, para resolver esse problema,
Não é uma coisa tão intuitiva para quem está começando a programar, né? Para quem não tem noção de algoritmo ainda. Não é uma coisa muito intuitiva, tá, pessoal? Se vocês estiverem com dificuldade e tal, é super normal. Podem ficar tranquilos que isso é muito normal. Mas para resolver esse problema, a gente tem que fazer que o nosso A vai receber o fatorial. Por quê? Toda vez que a gente fizer essa conta aqui, A vezes I, vai vir para cá. E o A vai receber esse valor, esse resultado. Então, se o A recebe esse valor, dá certinho. Porque olha só, vamos fazendo aqui, ó. Fatorial igual a A vezes I. Última explicação antes da gente rodar o programa. Fatorial igual a A vezes I. Beleza, o A vale 15 e o I vale 14, então tá. Então o fatorial vai receber 15 vezes 14. Tiramos daqui. O fatorial recebe 15 vezes 14. E se o A recebe o fatorial, galera, obviamente o A vai ser, né? O A vai ser a mesma coisa que 15 vezes 14. O A vai receber 15 vezes 14. Se ele recebe o fatorial, se o fatorial recebeu 15 vezes 14, né? Essa lógica aí, né? O A vai ser 15 vezes 14. Então, se o A recebeu 15 vezes 14, beleza. A gente vai sair e entrar de novo no for. For I igual a menos... Era 14, agora virou 13. Então vai ser fatorial igual a A vezes 13. Quanto que é meu A? O A é 15 vezes 14, galera. Então, se eu tiro daqui, ó, coloco aqui, vai dar vezes I, que vai dar o 13. Então, depois disso, o que vai acontecer? O meu fatorial vai receber 15 vezes 14, que é o A, vezes 13, que é o I, e vai ficar aqui, ó, vezes 13. Beleza, a gente sai daqui, tira o 13 daqui, porque já foi, e vai de novo para dentro do for. Só que agora o for vale 12, né? O I vale 12. Então, o fatorial vai ser igual a que é 15 vezes 14 vezes 13, vezes I, que é 12. Então, o A vai receber 15 vezes 13 vezes 14, 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12. Então, a gente já tira o 12 daqui. E por aí vai. E o nosso código vai executando isso, e colocando tudo no A. Daí, no final, vai dar certo, porque ele vai acumulando essa multiplicação aqui, e no final ele nos mostra o resultado completo. Então, a gente pode apagar aqui, né? O A vai receber o fatorial, a gente apaga aqui, e beleza. Aqui, só quesito para mostrar na tela, né, o document.write, o fatorial D, a gente coloca aqui um espaço. O fatorial D, a gente tem que colocar o nosso A, só que como o nosso A varia aqui no meio da multiplicação, a gente cria uma outra variável, por exemplo, uma variável x, entendeu? A gente cria essa variável x recebe A. Logo que a gente pega o A, a gente coloca o valor de A dentro do x. Deixa o x aqui. A gente não vai fazer nada com o x. A única utilidade dele vai ser isso aqui, ó. A gente vai printar ele aqui no final. Para ficar o fatorial de x, que é a mesma coisa que A, porque o x recebeu A, é igual ao fatorial, que a gente já tratou e já descobriu aqui dentro. Então, a gente faz assim, né? Apagar essas linhas aqui, salva e... vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Não, tem um erro aqui que eu não tô vendo, gente. É só assim. Não. Aqui, falta mais aqui. É isso aí, galera. E então a gente abre aqui, vamos lá na área de trabalho, loop dentro de loop, não, fatorial. Fatorial, beleza. Insira o número qual deseja descobrir o fatorial. Vamos colocar aqui 12. O fatorial de 12 é 479.001.600. Aqui a gente tem alguns valores para conferir. Aqui, 479.001.600. Beleza. Vamos fazer agora o fatorial de 8 para ver se dá 40.320. Vamos dar reload aqui. Deixa eu dar um zoom, né? 8. O fatorial de 8 é 40.320. Então, galera, é isso aí. Nosso programa está rodando e deu tudo certo. Então, vamos para o próximo exercício. Então, pessoal, vamos lá agora para o exercício 5 e vamos ver aqui o que o exercício 5 pede para a gente. Escreva um programa que fica pedindo para o usuário digitar números e apenas para quando o usuário digitar um número negativo. No fim, o programa imprime a soma de todos os números. Eu já imagino a gente usando um while aqui, hein? Vamos lá, vamos tentar fazer? Então, beleza. Vamos abrir aqui o VS Code, como de costume. Deixa eu fechar aqui, que é os exercícios. Visual. Aí. Beleza, file, new window, adiante. Aqui, e vamos lá. Open folder, área de trabalho, novo, pasta. Como que é o exercício? Números, until, negative. Vamos colocar assim, passa. Aqui a gente coloca a mesma coisa, until, negative, e ponto, já aparece, que é o JavaScript. A gente faz um ponto HTML. A gente faz HTML 5. E aqui a gente vai clicar o nosso JavaScript, o JavaScript, a source, e o nome dele, .ps, fechei, prontinho. Agora a gente dá save e vem pra cá. Beleza, vamos ler o enunciado de novo.
Escreva um programa que fica pedindo para o usuário digitar números e apenas para quando o usuário digitar um número negativo. Beleza. Galera, aqui nós temos uma condição, né? Uma condição que vai... uma repetição que exige uma condição, né? Como todas as repetições na linguagem de programação. Então, a repetição é o quê? Ficar pedindo para o usuário digitar números. Essa é a nossa repetição. E qual que é a nossa condição de parada, né? Tudo que se repete tem que parar uma hora. A nossa condição de parada é o usuário digitar um número negativo. Então, pessoal, talvez isso não seja tão intuitivo, né? Mas, de cara, nós temos que pensar, né, na utilização de um while. Por quê? O while nos permite fazer repetições em que, quando o usuário digita algum valor, ocorre alguma mudança dentro do programa. Ou seja, dentro do while a gente faz uma repetição que não tem um número exato de vezes para acontecer, né? Não é como o for, porque quando eu estou fazendo for, eu tenho que fazer aqui um var e 0, e enquanto i for menor que não sei quantos, eu tenho que mostrar aqui quando que eu quero que o i pare, né? Já o while, não. O while, por exemplo, aqui, antes, enquanto i for menor que 5, por exemplo, você fica executando isso aqui para mim, ó. E não importa o que aconteça no mundo, enquanto i for menor que 5, o while vai executar o que tiver aqui dentro. O for não. O for eu preciso de uma quantidade delimitada de repetições. Então, logo de cara a gente tem que tentar entender isso. Por que a gente precisa de um while? Porque ele fica pedindo para o usuário digitar números e só para quando o usuário digitar alguma coisa, alguma outra coisa. Ou seja, não tem uma condição exata. Pode ser que o usuário entre no programa e digite menos 5 e o programa encerre. Pode ser que o usuário entre no programa e digite 1 milhão de números positivos para depois digitar o menos 4 e parar o programa, entendeu? Então não tem uma quantidade delimitada, por isso a gente precisa de usar o while. Então, seguindo a lógica do programa, enquanto a gente tem que criar aqui uma variável, que a gente pode chamar de A, que eu gosto de chamar de A, e a gente coloca aqui um passe int, que ele está recebendo números inteiros, né? Se eu não me engano, vamos conferir aqui, ou se não colocou. Escreva um programa que fica pedindo números, está pedindo para digitar números, né? Então, a gente pode colocar... A gente deve colocar float, né? Então, se ele está pedindo números, então a gente coloca passe float. Um prompt que vai perguntar, que vai falar, insira o número. Beleza, aqui ele vai inserir o número. E o nosso número, esse número é o A. Então, aqui, vou apagar aqui para escrever de novo. Eita, nós. Aqui. Beleza, a gente tem aqui. Então, while... Enquanto o A for maior que 0, né, a gente vai fazer o quê? Vai continuar pedindo para a pessoa inserir o número. Então a gente vai colocar aqui dentro desse while o mesmo prompt. Por que a gente tem que fazer isso aqui do lado de fora? Porque inicialmente a gente não tem um valor, né? E então a gente precisa de escanear esse valor aqui, né? Porque isso aqui só pode acontecer se a pessoa entrar com valor negativo. Se a gente já tiver certeza que o primeiro valor que a pessoa vai escrever vai ser positivo, a gente não precisa de colocar isso aqui. A gente pode declarar A como sendo maior que 0. E beleza. Agora a gente tem aqui enquanto isso aqui acontecer, ele vai fazer essa pergunta aqui. E quando isso aqui não for mais verdade, ou seja, quando A for menor que 0, ele vai parar de perguntar. O programa pede para mostrar alguma coisa. Aí ele pede para imprimir a soma de todos os números. Ou seja, a gente vai ter que criar uma variável para armazenar todos esses A's, né? Então a gente tem que fazer uma variável aqui, por exemplo, uma variável soma, que vai ser igual a, né, mais A. Pensem aqui, A mais A. Nossa, mas isso aqui não vai dar certo, porque eu vou pegar o A, eu vou fazer A mais A, vai ficar A. Aí eu vou ter uma variável soma. Aí depois eu vou fazer de novo a mesma coisa e a minha soma vai mudar e o valor que eu tinha antes eu vou perder. Então, a gente precisa de criar uma variável auxiliar aqui. Então, a gente pode fazer, por exemplo, aux, né? Uma variável assim. E dá para declarar ela aqui fora também. Var aux. E fecha aqui. Beleza. Eu criei uma variável auxiliar para me ajudar nessa soma. Então tá, mas qual é o propósito de eu criar essa variável auxiliar? O propósito é esse aqui. A minha variável auxiliar vai receber a soma. Porque
eu quero somar repetitivamente. Então a soma vai ser o auxiliar mais A. O auxiliar, vamos colocar ele iniciando com 0, né? Beleza, ele inicia o valor dele com 0. Então tá, o primeiro A que a pessoa colocou aqui foi 2. Então, beleza. Aí, ela vai colocar o valor 2 e vai ficar 0 mais 2, então a soma vai ser 2. E o auxiliar vai receber soma, então o auxiliar vai passar a ser 2. Aí depois a pessoa coloca o número 4. Quando ela coloca o número 4 para o A, soma vai ser igual a AUX, que era a soma anterior, né, que tinha dado 2, mais 4. Então a gente tem soma igual a 6. E por aí vai, a gente vai imprimindo cada vez mais valores na soma. E como ele pediu para imprimir isso só quando o programa acabar, a gente tem que colocar isso fora do while. Então a gente sai do while e coloca aqui um document.write. Abre aqui. A soma dos números digitados é igual a... A gente tira aqui, faz um mais e põe soma. Beleza, ponto e vírgula. Agora vamos rodar para ver o que vai dar. Então, beleza, aqui no negativos. Beleza, insira o número. Vamos lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 45, 10 e 22. E agora a gente quer parar, então a gente coloca menos 1. Beleza, a soma dos números digitados é igual a 128. Aparentemente deu certo, mas a gente tem que fazer agora com os números conhecidos para a gente testar se a soma realmente está eficiente, né? Porque se ela não... Será que eu não fiz de algum jeito que o menos 1 está contando na conta? Ou então se eu fiz de um jeito que esse primeiro A aqui ele não está entrando na soma? A gente tem que fazer os números mais próximos e conhecidos para a gente conseguir testar. Então tá, vamos abrir de novo o mesmo programa e vamos fazer aqui 5, 5, 5, menos 1. O nosso resultado tem que dar 15, porque eu quero 5 mais 5 mais 5 dá 15. Esse menos 1 não entra na conta. Vamos lá. Deu 9. O que aconteceu? Galera, ele está pegando o primeiro A. O primeiro A não está entrando na soma. E o menos 1 está contando. Então, tem dois problemas para resolver aqui. O primeiro problema pode ser resolvido de um jeito muito simples. A gente pode chamar essa variável auxiliar aqui, a gente pode tirar ela daqui e colocar assim, ó. Auxiliar vai receber o A. Só que ele vai receber só esse primeiro A aqui. Ou seja, ele vai entrar na minha soma aqui só na primeira vez. Então, vai continuar dando tudo certo, porque ele só vai receber, o auxiliar só vai receber o A sendo esse primeiro A aqui. Então, daqui para baixo, nada vai mudar. Então, vamos lá. Né? Vamos rodar de novo para ver se vai dar certo. Vou botar aqui. 5 mais 5 mais 5, menos 1. Beleza, praticamente certo. Agora ele só está contando com o número negativo. E isso não pode acontecer. Para resolver esse problema, a gente tem que pensar em outra solução. E galera, tem vários jeitos, né, para resolver vários problemas, mas um dos jeitos para resolver isso aqui é só colocar assim, ó, if A menor que 0, a gente coloca o A para receber 0. Porque se ele for menor que 0, ele não pode interferir na nossa conta. Então, se o A for menor que 0 aqui, ele vai ler esse A. Se o A for menor que 0, A recebe 0. Pronto. A gente salva aqui e vamos rodar. Agora, o esperado é dar tudo certo. 5, 5, 5, menos 1. Beleza, a soma dos números digitados é igual a 15. Então, conseguimos resolver aqui o problema. Qualquer dúvida que tenha restado, pode me mandar mensagem no Discord. Então, vamos lá para o próximo exercício. Então, pessoal, vamos lá para nosso último exercício aqui, nosso exercício 6, né? O que a gente precisa de fazer para resolver esse exercício aqui? Vamos ler o enunciado. Escreva um programa que peça ao usuário os nomes de seus amigos e que pare quando o usuário digitar fim. Então tá. De cara a gente já enxerga que vai ter que utilizar um while, né? Assim como o exercício número 5. Por quê? Nós não temos uma quantidade delimitada de amigos, né? Então se a gente colocasse assim, escreva um programa que peça para que o usuário escreva o nome... Nossa, calma aí. Faça um programa que peça ao usuário que digite o nome de 10 amigos. A gente ia colocar dentro de um for o nosso prompt, né? E a gente ia colocar aqui as 10 vezes dessa condição. E isso daria certo. A gente ia fazer esse prompt 10 vezes e pronto, acabou. Sem nenhum problema. Mas aqui ele não delimita nada, né? A pessoa pode ter um amigo, pode ter 6 amigos, pode ter 45 mil amigos. Então, a gente vai ter que escrever o código utilizando o while. Então, vamos lá. A gente abre aqui esse code
Vamos colocar aqui já tá aberto aqui, a gente coloca aqui um open folder, área de trabalho, cria uma nova pasta, né? Nome do amigo, amigo, criei a pasta, selecionei a pasta, agora a gente entra aqui e faz o nosso arquivo .html, depois a gente faz o nosso arquivo .javascript, trata aqui o nosso HTML com HTML 3.5 e linka aqui, né? Script source igual aqui, bota o nome do nosso arquivo, fecha aqui e pronto. Aqui dá enter, beleza. A gente já tá tudo linkado, né? O programa já tá linkado. Tá, agora a gente faz aqui uma variável A que vai receber uma string, né? Então, lembrar disso, é uma string. Que dentro dessa string ela vai ser oriunda de um prompt que vai conter, insira o nome do seu amigo. E beleza, é isso aqui. Vamos lá. Agora a gente tem uma condição. A nossa condição é while, né? Enquanto o A for diferente de fim, a gente quer que ele continue perguntando isso aqui. Então a gente copia isso aqui, cola aqui. Vamos escrever, né, bonitinho. Não precisa declarar de novo, porque é ela já foi declarada. Então a gente coloca aqui o prompt. Aqui, insira o nome do seu amigo. E aí, tá ficando tão... Calma aí, vamos botar assim, da sua amiga. A variada, tá muito masculino esse vídeo aqui. Da sua amiga. Beleza. String, beleza, prompt, tá, fechamos aqui, ponto e vírgula. Tá, mas aqui ainda tem um problema, galera. Se o cara, né, se o usuário escrever fim lá quando ele quiser terminar o programa, não vai entender, porque aqui o nosso fim tá maiúsculo, né? Um jeito de resolver isso é a gente pegar aqui, colocar aqui, fazer ou, né, A é diferente de fim minúsculo. Beleza, mas não tem só esses dois casos, né? Se fossem só esses dois, beleza, a gente podia fazer assim. Mas não tem, o cara pode escrever fim capitalizado, só com a primeira letra maiúscula. O cara pode escrever fim só com M maiúsculo, só com I maiúsculo, perdão. Ele pode escrever fim só com o M maiúsculo. Ele pode escrever fim só com o I com M maiúsculo. Ele pode escrever fim só com I minúsculo. Então, tem vários, né? Possibilidades para essa pessoa escrever fim. E para resolver isso, a gente teria, né, no mundo ideal, passar esse valor aqui de cima, ou para maiúsculo ou todo para minúsculo, né? E dentro do JavaScript a gente tem uma função que faz isso pra gente. A gente põe ponto aqui na frente do parênteses que você declarou o prompt, né? Dentro da string ainda, mas depois do prompt, mas dentro da string. Então a gente vai colocar ponto to uppercase e faz assim. Esse aqui é o método to uppercase. Ele vai mandar tudo isso que foi recebido aqui no prompt para maiúsculo, né? E se eu quisesse colocar em minúsculo, eu ia fazer to lowercase. Aí ele ia mandar tudo para minúsculo. Mas aqui não é o meu caso, porque ali embaixo já está escrito maiúsculo. Eu vou deixar maiúsculo mesmo para facilitar. Eu vim aqui e coloco aqui também a mesma coisa. E vamos lá, vamos rodar nosso programa para ver se vai dar certo. Vem aqui, área de trabalho, nome do amigo, executa, insira o nome da sua amiga, vamos lá, Joana, João, Marcos, Pedro, Felipe, José, Ariana, não sei, e ali, Henrique, e fim. Pronto, terminou, nosso programa foi encerrado, assim que eu digitei fim. E vocês vejam que eu digitei fim minúsculo, mas o meu parâmetro aqui está fim maiúsculo, né? Então, a nossa função aqui está funcionando. E é muito importante você colocar aqui também, galera, porque às vezes a pessoa não tem amigo, né? Então, ela já entra, né? Ela já entra aqui, insira o nome da sua amiga, o nome da amiga dela, ela não tem amigo. Ela já entra botando fim, então já encerrou, né? Agora, se você tem certeza que essa pessoa é amiga, pelo menos de alguém, você pode tirar daqui. E pronto. É isso aí, galera. Vamos, aqui nós temos o nosso slidezinho de feedback, né?
respondam, né, o feedback, coloquem lá no Discord. Nossa, Eduardo, você fala muito rápido. Raquel, parabéns, aí você explica muito bem. Ou, sei lá, qualquer outra coisa que vocês quiserem falar, que vocês podem falar. Nossa, Eduardo, você é muito feio, por que você apareceu no vídeo? Isso aí, gente, qualquer coisa. Se vocês quiserem mandar pergunta pra gente no negócio lá, no privado, tudo bem. Quiser mandar pergunta no Telegram, qualquer lugar, a gente tá aqui pra ajudar vocês. E espero que essa aula tenha sido proveitosa para quem não tinha entendido o conteúdo, né? Porque, lembrando, isso aqui é uma aula de revisão, né? Eu não fui... Às vezes eu fui até um pouco prolixo, né? Eu enrolei mais nos conteúdos para tentar deixar bem claro, né? Porque a aula de revisão é para isso, né? Para quem não conseguiu pegar, né? Não conseguiu ter o tique na aula regular, né? E veio aqui assistir a revisão. Então, espero que tenha sido uma aula esclarecedora para vocês. E é isso aí, galera. Muito obrigado. E até a próxima oportunidade. Beijos, abraços. Que o amor e a bondade estejam sempre em abundância no coração de vocês.